Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Tailane, eu sou a coordenadora do suporte e hoje nós vamos utilizar itens, né, que podem ter grande produtividade no nosso trabalho, né? A nossa chamada do webinar foi com o assunto de APOL, pequenas funções com grande produtividade. E nesse tema, nós vamos aprender, né, o item de checagem, lembrete, integração com agenda, descrições de ocorrências e petições, tá? Onde esses 4 primeiros itens podem ser aplicados também para outros módulos, tá? E aí a gente consegue, em cima disso, entender a grande vantagem de utilizar e conseguir aprimorar, né, no nosso dia a dia, né? Tarefas que podem ser aplicadas e melhorar mais ainda as nossas rotinas, né, através do sistema. Mas vamos começar pelo item de checagem. O item de checagem, ele tem o intuito de você conseguir criar uma programação de providência, tá? E em cima dessa programação de providência, você consegue especificar através de alguma data. Ou seja, você quer gerar uma providência através de uma data base, que pode ser algumas, podem ser de datas de depósito, pode ser data corrente, enfim. Nós temos datas disponíveis para cada módulo, tá? Eu vou acessar a ferramenta para a gente conseguir entender com mais detalhes. Através do módulo de administração, a configuração é feita através da aba diversos itens de checagem, tá? Então, essa aqui é a tela para poder pesquisar o item de checagem já criado e para incluir novos aqui através da pasta azul, tá? Vou dar um exemplo fictício, ok? Mas, através desse exemplo, vocês vão conseguir compreender que vai ser útil para qualquer situação que for necessária, tá? Então, vamos supor que vocês precisem lembrar de configurar a colidência do seu processo, tá? Estou dando exemplo de marcas, mas, como eu falei, é possível configurar para outros módulos também, dependendo da necessidade. Mas vamos supor que, para marcas, eu preciso lembrar de configurar uma providência para lembrar de fazer o tratamento da minha marca, né, da colidência em si daquela marca. Então, eu vou especificar aqui em qual módulo, como eu falei, né, nós temos disponíveis vários módulos, né, de acordo com o sistema. Eu vou selecionar o módulo marcas, vou especificar a descrição dessa providência, por exemplo, configuração da colidência da marca, tá? Se tiver algum responsável, eu posso associar, lembrando que esse responsável é cadastrado na aba cadastro de responsáveis, e aqui, onde será configurado de fato, né, em cima de qual database que você quer gerar esse prazo, se você vai adicionar mais ou fazer o tratamento de menos dias, no caso eu vou adicionar dias, tá? Vou dar um exemplo de data de depósito para adicionar mais dias, e como exemplo eu vou dar uma verificação de 5 dias, né? Um lembrete para 5 dias, tá? E se atentar para não gerar providência para processo de terceiro, se for necessário. Se não quiser, você vai ter que marcar essa opção aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou já abrir um que eu já configurei, só para ter uma ideia, né? Justamente o módulo de marcas, descrição, configurar parâmetros de colidência, tá? Nesse caso, eu não coloquei o responsável, mas se quiser, fica disponível. A minha database é depósito, adicionando mais 5 dias como prazo gerencial e prazo oficial, e eu não quero que gere para providências de processo de terceiro. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai verificar a data de depósito do processo, vai somar 5 dias, e se o prazo não estiver em aberto, ele vai gerar essa providência de item de checagem, tá? Nós vamos ver como isso vai ser apresentado. Vou voltar aqui para o módulo de marcas, né? Como a gente está trabalhando em cima do módulo de marcas nesse exemplo. O que é importante, antes de vocês realizarem a configuração do item de checagem, é analisar se as configurações que vocês aplicarem no item de checagem devem ser aplicadas também em processos retroativos. Como assim? O que significa isso? Vamos supor que você quer aplicar as configurações do item de checagem para processos que já estão cadastrados. Então, você tem que realizar uma configuração, né, através da aba diversos, parâmetros. Se você quiser aplicar para processos cadastrados, você tem que marcar essa opção aqui,
gerar providências criadas a partir de um item de checagem para processos retroativos. Então, o que vai acontecer? Se essa opção estiver habilitada e eu efetuar um cadastro de item de checagem e o meu processo cadastrado vai ser verificado, né? Em cima da configuração do item de checagem, ainda me gerar uma providência em aberto, né, com prazo ainda aberto, ele vai gerar esse item de checagem para esse processo que já estava cadastrado. Agora, se você quiser que as configurações de item de checagem sejam geradas apenas para os novos processos a serem cadastrados, aí você vai ter que deixar essa opção desmarcada, tá? Então, é importante validar isso aqui primeiramente antes de fazer as suas configurações de item de checagem, ok? Então, vamos visualizar como que ficaria essa providência, né, que foi gerada para o item de checagem. Eu vou acessar um processo exemplo, através da aba processo de manutenção e relatório. Vou efetuar a busca por ele. Logo aqui abaixo em providências, a providência foi gerada, né, e ele diferencia com esse ícone um chequezinho, né, um símbolo em azul, para poder diferenciar providências de item de checagem das outras providências. Okay? Então, aqui é um modelo apenas para exemplo, né, com o intuito de explicar para vocês, porque, nesse caso, a data de depósito é 21 de fevereiro de 2019. Eu coloquei 5 dias, tá? Aqui ele não geraria providência vencida, tá, gente? Eu coloquei esse exemplo de propósito apenas para poder mostrar para vocês. Mas ele não gera providência vencida. Isso aqui é só para vocês entenderem como que vai ser apresentado, tá? Se eu tivesse no cenário real agora e tivesse criado o item de checagem, ele não geraria para esse processo. Mais uma vez destacando, é apenas um exemplo para vocês visualizarem a diferença de uma providência gerada por item de checagem, ela é representada por esse símbolo, tá? Então, ele vai somar 5 dias em cima da data de depósito. Se esse prazo, no dia a dia de vocês, né? Se o prazo ainda for gerado vencido, ele não vai criar providência. Ele só cria providências que estão ainda com prazo em aberto, e esse aqui é apenas um exemplo para vocês entenderem como que vai ser criada essa providência de item de checagem, tá? Então, fica aí uma função que vale a pena ser utilizada, né? Vou voltar aqui no modo de administração, lembrando que é possível fazer a configuração para quaisquer módulos, né, disponíveis no sistema, tá? É um exemplo para marcas, mas vocês conseguem aplicar em outros módulos também, tá bom? Então, essa foi a função de item de checagem. A próxima função que nós vamos ver neste webinar, ela se chama lembrete, tá? A função lembrete também pode ser aplicada em qualquer outro módulo, tá? E ela é acessada através da aba tabelas, lembretes, tá? Também no módulo de administração. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês entenderem a função em si, né? Vamos supor que internamente, né, no escritório, empresa de vocês, existem usuários, né? E você quer aplicar uma comunicação pelo sistema para disponibilizar para esses usuários. Por exemplo, todo mundo precisa saber que não pode dar continuidade no processo porque o cliente está inadimplente. E aí você quer destacar esse lembrete para que o usuário possa visualizar. Eu criei aqui um lembrete chamado não realizar pagamento cliente inadimplente. Tá? E aí, como que a gente consegue disponibilizar e ficar visível para os usuários? Tá? Aqui você vai colocar a descrição do seu lembrete, por exemplo, ali, né? Não realizar pagamento cliente inadimplente. Você vai colocar o texto que você desejar. Essa opção precisa estar marcada, exibir lembrete. E quais módulos que você quer aplicar esse lembrete, né? Aqui você consegue especificar para qual ou quais envolvidos que você quer disponibilizar esse lembrete. Basta você localizar aqui, ó, e ir jogando através desse botão, gravando, ele vai apresentando aqui embaixo. Se você quiser deixar só o lembrete para esse envolvido, ou seja, ficar disponível apenas no cadastro de envolvido no módulo de administração, né, que é onde nós efetuamos o cadastro de envolvido, basta selecionar ele aqui e gravar. Agora, se você quiser aplicar esse lembrete para todos os processos desse envolvido, né, aonde esse envolvido está vinculado, você precisa marcar essa opção aqui.
todos os processos do envolvido. Ou se você quiser colocar para apenas alguns processos, é só localizar os processos através dessa opção aqui, né? Através desse campo. Inseriu a informação, clique em gravar, e ele vai ficar disponível da seguinte forma, por exemplo, no processo. Vai ficar esse pontozinho aqui, né? Piscando para vocês, né? O usuário clicando no ícone, ele vai apresentar a mensagem que foi configurada, tá? Então, sim, dá para chamar atenção, né? Porque fica piscando, é algo que fica disponível, né? Para que o usuário possa se atentar e ver o que tem de informação para ser verificada, tá? Fica apresentando assim no processo, e se for seu caso do envolvido, então, no modo de administração, cadastros envolvidos, vou localizar esse envolvido para vocês visualizarem também como vai ficar. O ícone aqui piscando, quando nós clicarmos sobre ele, apresenta a mesma mensagem, tá? Então, fica aí mais uma ferramenta que dá para aproveitar bastante, né? Ela tem uma função que, de certa forma, serve como uma comunicação pelo sistema, né, para os seus usuários. Basta ficar atento, né, a essa caixinha que fica piscando aqui para vocês, tá bom? Então, fica aí mais uma função que pode ser aplicada para qualquer módulo do sistema. A outra função que nós vamos falar hoje é a integração com a agenda, tá? Essa integração com a agenda, ela tem o intuito de gerar um link, né? E esse link vai ter uma apresentação, né? Ele vai carregar todas as providências que você tem cadastradas no sistema, né? Através do que você especificar o que você quer importar, exportar. E através disso você consegue criar um calendário, né? Com esses prazos, você consegue criar um calendário no seu Outlook, no seu Gmail, enfim, você exporta pela Apple e esse link que você exporta, você consegue criar um calendário no seu Outlook ou no seu Gmail, por exemplo, tá? Então, como que nós efetuamos essa exportação? Através da aba Diversos, Parâmetros, nós vamos ter aqui configuração de integração com a agenda. Aí, nesse caso, como eu falei, né, você consegue também trazer dos outros módulos, e aí você vai especificar os filtros que você quer aplicar para poder ser considerado nesse link que vai ser gerado, tá? Inserir as informações desejadas, clique em gravar, aqui embaixo ele vai gerar o link, tá? Você pode usar esse botão para poder copiar o link. Copiou o link, aí você vai acessar a sua agenda particular, por exemplo, e vai adicionar esse link como um calendário, né? Ele vai trazer as providências que você tem no Apple e vai ser apresentada na sua agenda particular, tá? Então, acaba tendo essa vantagem, né, de poder acompanhar os prazos por uma outra agenda particular, ok? É uma opção que acaba tendo também uma grande vantagem, né, de você ter essa conexão com essas providências. Basta dizer as informações necessárias, gravar, copiar o link e trabalhar com ele na sua agenda particular. Então, essa foi a função de integração com a agenda. A outra função que nós vamos ver aqui, também sendo aplicada para outros módulos, se trata das descrições de ocorrências, tá? A descrição de ocorrências, para que serve essa função de descrições de ocorrências? Imagina a questão de você precisar gerar vários históricos, né, que tem uma certa frequência, por exemplo, alteração de titular, alteração da marca, enfim, ações que você acaba executando e você registra isso como uma ocorrência do processo, tá? Por exemplo, aqui, ó, ocorrências, fez uma alteração de titular. Aí você vai colocar a data, né, as informações e vai gravar. Agora, imagina você tendo essa frequência, né, de escrever a mesma informação, né, ter uma questão de sempre configurar tudo manualmente, né, não acaba não sendo nada prático. A função de descrições de ocorrência permite que você crie modelos padrões de ocorrências, né, e aí você vai conseguir localizá-las através dessa lupa, tá? Então, acaba te facilitando, uma vez que você já tem isso já pré-preenchido, né?
E aonde que você executa essa configuração? Também no módulo de administração, tá? Só que a descrições de ocorrências fica na aba tabelas, descrições de ocorrências. Eu tenho alguns modelos aqui, tá? Mas vamos considerar esse seguinte cenário, que eu já tenho configurado, eu vou mostrar para vocês. Imagina que você precisa informar para o seu cliente sobre o andamento de um procedimento XYZ, né, que está em andamento. Você vai entrar em contato com ele, vai explicar o cenário, né, do que está ocorrendo, e aí, para você manter um histórico bem organizado no seu processo, você vai vir no processo em questão, ocorrências, pasta azul, e vai cadastrar essa informação, correto? Então, aí você fez um procedimento e o qual foi comunicado para o seu cliente, tá? Então, você cria essa informação aqui como um padrão, gravou. Aí, ao invés de você precisar preencher isso manualmente, você vai vir aqui na lupa, para localizar ele, para colocar a informação da data e o protocolo, caso tenha, e vai gravar. Né? Então, você acaba tendo uma automação, né, de uma determinada situação que acaba sendo comum internamente na sua empresa ou no seu escritório. Tá? Agora, vamos supor que essa ocorrência vai me gerar uma verificação futura, né? Algo que eu preciso lembrar de fazer, ou seja, providência, né? Função providência. Então, aqui em descrições de ocorrências, você consegue vincular, na verdade, uma providência para ser gerada ao lançamento dessa ocorrência. Tá? Então, vamos supor que o cliente foi informado sobre o andamento, porém, daqui a 20 dias, eu preciso lembrar de informar o meu cliente que esse procedimento foi concluído. Eu venho aqui nessa pasta azul, no próprio cadastro do padrão da ocorrência, a descrição de ocorrência, para preencher a descrição dessa providência, quantos dias para o prazo gerencial oficial, processo próprio terceiro, se tem responsável, e em quais módulos que essa providência seria gerada. Tá? E aí ela vai ficar basicamente assim, né? Já peguei uma que eu já tinha cadastrado. Então, eu vinculei essa providência nesta ocorrência. Ou seja, ao lançar essa ocorrência no processo, ele vai também gerar essa providência para mim. Tá? Vamos visualizar isso aqui agora na prática. Vou lançar essa ocorrência, estou no detalhe do processo, pasta azul, cliente informado sobre o procedimento. Posso colocar o protocolo, enfim, posso editar também, ó, posso complementar, se for o caso. Gravando essa informação, vou atualizar aqui a tela para podermos visualizar a criação dessa providência. A ocorrência foi lançada, né, como vimos, e reparem que aqui em providências, ele gerou essa providência para eu poder lembrar de informar o cliente que o procedimento foi concluído. Como eu coloquei 20 dias, ele adiciona, né, 20 dias em cima da data do lançamento da ocorrência. Tá? Então, fica aí também mais uma função que pode ser aplicada no módulo marcas, patentes, enfim, qualquer outro módulo do sistema, que acaba tendo essa opção para automatizar mais ainda o procedimento interno de vocês. Tá? E ainda em cima de ocorrências, é possível fazer esses lançamentos de forma em lote. Tá? Como assim? Eu posso gerar um relatório no sistema, processo de manutenção em relatório. Vamos supor que eu fiz uma alteração de titularidade para 100 casos, ou até mais. Enfim, uma quantidade grande, tá, de alteração. Para não precisar ir um a um para lançar esse histórico, eu posso gerar o meu relatório de acordo de como eu já estou acostumada a gerar, né? Nesse exemplo aqui, eu estou filtrando por envolvido, uma vez que ele já está vinculado aos processos. Consigo selecionar os casos, botão editar, marco a opção ocorrência e localizo o meu padrão, salvo essa informação e ele vai lançar automaticamente, né, de forma em lote, essa ocorrência em todos os casos que eu selecionar no relatório. E aproveitando essa tela aqui, né, também temos outras formas de edições em lote, tá, disponíveis para serem aplicadas. Tá? Então, fica também mais uma opção
né, de automação de procedimento, né? Vale a pena analisar internamente para poder ver como pode ser bem aproveitado. Vocês podem criar os padrões, vários, né, assim como eu tenho alguns exemplos aqui. E aí, ao lançar os processos, só selecionar o que for pertinente para aquele momento. Ok? Então, essa foi a função de descrições de ocorrências. O que nós vimos até agora, só para a gente poder recapitular, foi item de checagem, e é possível criar providências automáticas em cima de database. Para qualquer módulo, eu posso utilizar essa função. Tá? Lembrete, eu consegui destacar um alerta para os meus usuários conseguirem visualizar. Esse lembrete pode ser aplicado tanto nos processos como no envolvido, que está vinculado ao processo. Integração com a agenda, para que eu possa exportar um link e esse link ser adicionado na minha agenda particular e carregar as providências que estão cadastradas no sistema, tá? De acordo com o que eu selecionei para poder exportar esse link. E as descrições de ocorrências, que é possível criar padrões, né, de ocorrências para que eu possa ter um lançamento mais prático, né? E manter um padrão, principalmente, né? Porque cada um pode ter uma forma de escrever, né? A forma de apresentar essa ocorrência. E tendo isso aqui estruturado, você consegue manter um padrão de lançamento de suas ocorrências, ok? Então, essas foram as funções, as 4 funções que podem ser aplicadas para qualquer módulo do sistema. O que nós vamos ver agora, que é a última função, se chama petições, tá? E essa petições pode ser aplicada tanto para marcas como para patentes. Vou apresentar aqui, nesse momento, como é visto em marcas, e depois eu vou mostrar em patentes, tá? Então, o que seria petições? Petições, você consegue consultar através da barra IPI Petições, tá? E ela vai apresentar para vocês todas as notificações de protocolos de petições junto ao INPI. Então, serviços, né, que são executados junto ao INPI, nós capturamos essas informações e adicionamos aos processos, tá? Como eu falei, a princípio, as notificações. Os documentos em si, para marcas, atualmente nós estamos disponibilizando as petições de oposição e as petições de manifestação de oposição. Porém, todos os serviços, né, considerados como notificações de protocolo, são capturados e são adicionados nos processos, tá? E também nós enviamos esses e-mails diariamente com novos lançamentos dos últimos 30 dias, tá? O usuário recebe também esse e-mail diariamente. Mas para visualizar no sistema, aba RPI, petições, para colocar o filtro de datas desejado, vou colocar o intervalo de datas aqui só para a gente poder pegar alguns exemplos. Gerar o relatório, ao clicar no número do processo. Essas informações estarão disponíveis aqui no item petições. Como eu falei, as notificações dos protocolos estão aqui, porém os documentos, né, tanto de oposição como de manifestação de oposição, quando for disponibilizado, ele vai ficar aqui ao lado do protocolo, tá? Então, essas informações também são disponibilizadas nos processos, enviamos por e-mail também a cada novo lançamento dos últimos 30 dias, e é possível o usuário gerar esse relatório pelo sistema através da aba RPI Petições, tá? Agora, em patentes, acessando aqui o módulo de patentes, aba Links, Patentes, caminho é o mesmo, RPI, Petições. Hoje, aqui em patente, nós disponibilizamos apenas as notificações dos protocolos, tá? Por enquanto, né? E isso é disponibilizado também, essa informação também é disponibilizada no detalhe do processo. No item petições, tá? As informações estão sendo lançadas, capturadas, né? E disponibilizadas no detalhe de cada processo. Tá? Também enviamos por e-mail essa informação da mesma forma que enviamos para marcas. Ok? Então, essas funções, né, foram os temas, né, do nosso webinar. Item de checagem, lembrete, integração com a agenda,
descrições de ocorrências e petições, tá? Os temas abordados hoje, né? Agora vale a pena vocês internamente estudarem essas funções, né, para poder ver como conseguiriam automatizar, aprimorar as rotinas de vocês. Com certeza vai ser possível, porque as funções têm muito a oferecer. Eu dei alguns exemplos aqui só para vocês entenderem a aplicação de cada uma delas, mas com certeza vai ser aplicado internamente na rotina de vocês para conseguir automatizar, melhorar o procedimento interno de lançamento, de acompanhamento, enfim. Tá? E eu sempre destaco que nós temos aqui na aba Ajuda, né, quando precisar, o atendimento online, vocês podem falar conosco, tá? Nós temos, eu vou até abrir aqui os canais de atendimentos para disponibilizar para vocês, aqui no bloco de notas. Esse aqui é o nosso e-mail. Nós também atendemos por telefone. Skype. E o atendimento online que eu informei através da aba Ajuda, tá? Então, esses aqui são os nossos canais de atendimento. Destaco que nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, tá? Caso de dúvidas, podem entrar em contato conosco, meu suporte vai estar lá disponível, pronto para poder atendê-los. Tá? E fiquem atentos, né, às novas funções, né, novas funções não, perdão, os novos temas, né, que nós formos disponibilizar, né, às vezes a função pode até ser conhecida, mas precisa passar por uma reciclagem, né, e esse webinar acaba ajudando muito, né, para fazer esse tratamento de reciclagem, ou às vezes é uma função que é até desconhecida, né, vale a pena reservar essa hora, né, para a gente conseguir conversar, tirar dúvidas, né, entender mais sobre a função. Tá? Então, coloco aí, mais uma vez, né, a importância de poderem tentar reservar uma horinha para conseguir participar e fazer uma possível reciclagem ou aprender algo do sistema, ok? E por hoje nós finalizamos o webinar. Espero que tenham gostado. Agradeço a participação de todos e até a próxima.